Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é Ivo Meco, professor de Ciências da Natureza, Biologia e Geologia, formado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e docente no Colégio Campo de Flores, no Monte da Caparica. É autor do livro Jardins de Lisboa, Histórias de Espaços, Plantas e Pessoas, saído em 2019, e agora do seu livro mais recente, intitulado Das Plantas num Livro, saído na Pergaminho, um ensaio deambulatório sobre botânica, história e literatura que explora a íntima relação entre plantas e o suporte escrito, do papiro e do trapo, às árvores que hoje fornecem a pasta para o papel. Bem-vindo, Ivo. Muito obrigado. Olá, Ivo. Obrigado. Costumamos começar o nosso podcast com perguntas sobre o percurso pessoal. Conta-nos o teu percurso. Como é que surgiu a tua ligação às plantas, aos jardins? Como é que isso evoluiu para escrever livros, como esses dois? Enfim, que é um começo, eu estou certo para escrever mais. São exercícios de escrita. Então, o meu percurso, eu sou de Sines, Alentejo. Como falo também aqui no meu livro, tive a sorte de viver perto do mar e do campo. O meu pai era pescador e é pescador ainda, e a minha mãe era uma família de agricultores. Portanto, tive a sorte de poder ter natureza à porta de casa e com o conhecimento do meu pai. E durante muito tempo nós vivíamos na periferia de Sines. Não era uma aldeia ali perto. Sines tornou-se cidade há uns anos atrás. Era uma vila e nós vivíamos, de facto, era numa estrada, estrada da Costa do Norte, que é uma estrada que leva para fora de Sines. Mas a paisagem é espetacular ali, não é? Eu acho que já foi mais, agora já está um bocadinho manipulada pelo homem. É consequência da economia a crescer naquele sítio. Há mais turistas, não é? Muito mais turistas, também muito mais indústria. Então, claro, a indústria ali é um pesadelo, não é? Sim. Há fotografias antigas de Sines que são incríveis, preto e branco ainda, em que há bairros que agora existem, bairros grandes, e que eram dunas. Era um pinhal com dunas. Portanto, vê-se isso ainda das fotografias, que é muito bonito. Mas tive essa sorte de ter essa natureza à minha volta e ter a minha avó também que vivia ao nosso lado. Portanto, ainda eu faço parte daquele grupo de pessoas que ainda vivia com os avós muito perto, uma do outro lado da rua, outra mesmo ao lado de casa. Portanto, e a minha avó gostava muito de plantas. Então a minha relação com as plantas e com o mundo natural foi um bocadinho. Meu pai plantava coisas, trazia peixe também. Podia ver os peixes, a minha mãe a arranjar os peixes, e a minha avó tinha um pequeno quintal, jardim, então eu ajudava. Então a minha relação com o mundo natural foi a partir desta relação familiar. Mais tarde pensei, o que é que eu quero fazer? Quero estudar, quero ser veterinário, percebi Começaste que se calhar... por estudar na escola secundária lá em Sines, foi? Certo, fui no secundário, foi o ano em que abriu, agora é a escola secundária Alberto, portanto abriu no ano em que eu ia para o secundário, 10º ano, portanto isto foi em anos 90. E estudei aí e depois pensei, quero ser veterinário. E depois comecei a achar que não ia conseguir. São animais, não são? São animais, morrem às nossas mãos, há uma tristeza brutal, porque sempre tivemos animais lá em casa também, e achei que ia estar a misturar... As plantas são mais calminhas. Muito mais calmas, ainda que sejam incríveis e complexas no seu silêncio. Pensei, não, vou fazer outra coisa qualquer. E fui para ensino de Ciências da Natureza, portanto ensinar... O ensino também foi uma chamada, não é? Cedo, eu acho que foi um feliz acaso, na verdade, porque eu queria seguir Biologia e Investigação, parte de investigação, e naquele ano a média era muito elevada de Biologia, falávamos em médias de 18 naquela altura. Sim. Era muito elevada, estava abaixo desse valor. Pensei, ensino de Ciências da Natureza, Biologia e Geologia, depois faço aqui umas permutas e o que é facto é que no primeiro ano gostei muito do curso e pensei, se calhar vou ficar por aqui. E acabaste o curso e começaste logo a ensinar? Foi sim, fácil? Certo, sim. Aqui naquela altura era fácil, certo. As pessoas... Portanto, eu acabei, foi em 2003, talvez, por aí, sim. Certo? 2003, 2004 e depois consegui ficar logo a dar aulas em Almada e fui ficando. Pois. Olha, o primeiro livro é sobre os Jardins de Lisboa. Isso parte, digamos, a motivação foi haver visitas guiadas que fazias. Exato. Começaste a fazer isso e ainda fazes isso hoje? E ainda faço isso. Então essa parte dos livros... Então diz lá, quais são os melhores sítios de Lisboa para ir passear
nos verdes, Saía na assim, paisagem verde. O Jardim Gulbenkian, o Jardim da Fundação esse é Gulbenkian, pequenino, mas é muito bonito. pequenininho, é um jardim também icónico de Lisboa, é muito bonito também. Eu faço visitas guiadas lá também, faço parte portanto aqui estou a falar já com um bocadinho, estou a puxar a brasa à minha sardinha. Faço parte da equipa, faço parte dos mediadores do jardim, e é um jardim muito bonito pela sua história e pela coleção também. Eu quando era criança levava-me a um jardim que se chamava Jardim Agrícola do Ultramar, mas que agora tem outro nome. É o Jardim Botânico Tropical. Tropical. Em Belém, que era lindíssimo ainda hoje. Não é? Infelizmente temos alguns exemplares, havia duas, não sei se o professor se lembra, havia duas avenidas muito bonitas com umas grandes palmeiras. Sim. Eram umas Washingtonias e umas Fênix canarienses. Infelizmente, com alterações climáticas e com a introdução de espécies invasoras, há o escaravelho das palmeiras, e esses dois corredores incríveis de palmeiras, são muito poucos essas plantas que sobreviveram. E um terceiro sítio, eu já dei um, o Ivo já deu outro, agora o Ivo desempata um terceiro sítio em Lisboa para passear. Para passear, jardim, sim. Eu gosto muito, por exemplo, do Parque do Monteiro também. Isso é lá em cima, não é? No Lumiar. Certo. Também é um bonito jardim. Tem lá um museu perto. Exatamente, tem o Museu do Traje e do Teatro, se não estou em erro. Sim, é muito bonito. E tem uns prados grandes e uma parte de pomar, jardim botânico assim mais antigo, portanto vale a pena também visitar essa parte. Muito bem, e no novo livro explicas a relação íntima entre plantas e livros, desde o papiro até ao papel de pinho e de eucalipto. Podes resumir essa história e dizer porque é que consideras interessante trazê-la à atenção dos leitores? Então, este livro, na verdade, quando eu comecei a escrever, era para ser um capítulo de um outro livro que há de aparecer ou não. E normalmente aquilo que eu penso quando estou a fazer um trabalho a fazer visitas guiadas ou a escrever e a ensinar, é o papel de divulgador de ciência. Eu acho que tenho aqui dois grandes divulgadores de ciência, portanto eu acho que é mesmo importante esta aproximação. Eu não sou académico e acho fundamental esta aproximação da ciência ao público e à pessoa mais comum de todas. Às vezes a academia... Os jardins botânicos são ótimos para fazer essa aproximação. São ótimos, exato. Mas eu acho que o dia-a-dia é ótimo para fazer a aproximação da ciência. E, portanto, eu acho que às vezes a academia se destaca muito do dia-a-dia e às vezes o entendimento da pessoa comum pela ciência e por fenómenos naturais parece-lhe desinteressante. Se nós formos a pensar, se não tivermos divulgação de ciência, o último ano em que um estudante normal tem de ciências será no 9º ano, porque pode ter envergado ido por a parte de literaturas ou artes, e a última vez que ouviu falar de aprender ciência terá sido no 9º ano. Tu ensinas a que anos? Secundário, 10º e 11º. E eles interessam-se por ciência? Interessam-se por plantas ciência. Em particular, como professor que eu aqui faço um bocadinho, sim, também de... Vocês vão aos jardins ver os parques? Vamos, sim. Temos aqui, na próxima semana, se tudo correr bem, o Parque da Paz, em Almada, também é um grande parque, muito bonito, convido toda a gente a aparecer. Almada também tem um jardim dedicado a plantas relacionadas com a tinturaria, nas artes, com as artes, na Casa da Cerca. Na Casa da Cerca. Certíssimo, exato, sim. Portanto, em Almada também, que é um Lisboa, jardim dedicado todo a plantas utilizadas. Relacionadas ou com pigmentos ou com papel. Certo. Exatamente, na Casa da Cerca também é um sítio a visitar. Em relação a este livro aqui, quando perguntado, exatamente, quando comecei a escrevê-lo para um livro acerca de curiosidades botânicas e comecei a perceber que o livro em si só é uma curiosidade botânica, quer pelo material, quer pela sua história, origem do nome. É uma observação curiosa, porque sendo verdade as pessoas não reconhecem isso. Não olham para o livro e veem uma árvore. Exato, e eu acho que essa divulgação de ciência da minha parte, pelo menos não é assim tipo um objetivo de vida fazer aqui a minha lança disto, mas é a tal de chamar a atenção para a impercepção botânica das pessoas. Chamar a atenção sobre aspectos botânicos do dia-a-dia, de forma comum e fácil para as pessoas compreenderem, porque de facto a botânica está à nossa volta e os livros estão à nossa volta. Utilizamos nomes de plantas, cidades com nomes de plantas, ruas com nomes de plantas, vestimos-nos de plantas, respiramos o que as plantas nos dão.
E, portanto, a nossa relação com as plantas, ainda que seja cotidiana, segundo a segundo, parece um A bocadinho... biologia é óbvia, nós comemos plantas ou animais que comem plantas. Exato, e a energia que nós utilizamos é a energia do sol que as plantas utilizaram, fizeram fotossíntese e converteram-na em açúcares que ficou em forma de carvão, as algas ficam na forma de petróleo. Portanto, tudo o que nós utilizamos, na verdade, estamos aqui sentados e à volta a ver... por plantas, pelo menos. Sim, elas são as nossas grandes cultivadoras, acho. E na cultura também, porque o conhecimento, digamos, e não é apenas o conhecimento, digamos, a imaginação, espraia-se em papel ou coisas parecidas, em registros, não é? Em registros, desde há muito tempo, e este livro mostra muito bem isso. Tiveram, digamos, as plantas como, digamos, grandes suportes. Perguntava-me o David há pouco acerca de um bocadinho assim o resumo dessa história. Portanto, as plantas que eu falo aqui, a casca da bétula, que era utilizada, o papiro, utilizado pelos egípcios, falo também do linho e do cânhamo, que as fibras eram utilizadas, também foram utilizadas pelos chineses, por exemplo, para fazer o papel. Depois a descoberta e a tentativa de, em vez de serem as fibras, utilizarmos de plantas herbáceas ou do líber da casca, começámos a utilizar a própria madeira. Será possível utilizar, um bocado inspirado agora nas vespas? Agora, esse líber tem uma ligação com livro, não é? A palavra livro tem a ver com o líber, que é, explica lá melhor. É um tecido que fica abaixo da casca, que é onde está o floema. É o tecido que conduz os açúcares da fotossíntese das folhas para as raízes. A origem do livro está aí. Ou seja, nas palavras latinas é que utilizavam líber a palavra, porque no norte, nos países nórdicos, temos o Buch, ou burro em alemão, que tem a ver com a origem da planta da bétula. Aí diz em alemão, Portanto, são origens diferentes. Isso mostra bem a relação entre os livros e a palavra escrita. A folha dos livros. Nas palavras. E a folha dos livros. Folha é uma folha. Nós utilizamos... Mas é o facto de ser fininha. Exato. Fazemos aqui uma analogia acerca de uma coisa natural que eu conheço, que é uma folha que é o próprio nome dos códices, também a forma de livro que os romanos utilizavam, que era uma série de placas cozidas umas às outras. E o códice também vem de caudex, do tronco, do caule. Exato. Portanto, começas com a bétula, o papiro, mas depois tens aqui plantas que hoje a ligação não é tão óbvia. Por exemplo, o cedro do Líbano. Foi a árvore que permitiu, por exemplo, aos fenícios conseguirem transportar os papiros do Egito para o Mediterrâneo. Portanto, isso, os barcos. Os barcos. Portanto, é a relação não direta do papel. Levam palavras, levam livros. Exato. Vamos imaginar, e aqui é um bocadinho fazer um exercício quase poético-literário, vamos imaginar, foi uma árvore que conseguiu levar o alfabeto dos fenícios para a Grécia, e a Grécia os alterarem, colocarem as vogais. Para criar o primeiro alfabeto e o nosso alfabeto fonético completo. Sem barcos não havia. Portanto, o barco, a árvore, permite a troca, a abertura das eu vou dizendo as outras árvores as outras plantas deste livro e vais comentando para os leitores ganharem. Bambu, a relação é... Então, o bambu, temos uma planta asiática, sobretudo, a utilização antes do papel, inventado pelos chineses, eram utilizados o bambu em rolos, ou seja, os livros, se imaginarmos o Confúcio e todos esses filósofos, pintavam em tiras de bambu, e os bambus eram cozidos uns aos outros, faziam-se rolos. Portanto, o imaginário do livro de folhas que temos agora é completamente distinto pelo mundo. Portanto, o bambu tem esta relação asiática antes do papel. Amoreiras fazem a seda, não é? Fazem a seda. Há uma amoreira de papel, mas não é por causa disso, não é? Essa era utilizada a parte do líber, a parte dentro da casca que era raspada para as fibras. Aqui que eu falo aqui é a amoreira, a alba, que é a amoreira branca, que alimenta os bichos da seda. Certo. E que os chineses faziam essa grande também tecnologia de produzir a seda, e que terá sido a partir da seda misturada com fibras vegetais numa peneira com água. Ao assentar todo aquele material, formou um tecido muito fininho e é uma inspiração para o papel, que na verdade é uma pasta de fibras finas colocadas em água em suspensão, que depois acaba por... Portanto, e a amoreira é uma planta oriental, não é? Oriental, certo. A seguir estão as palmeiras. Portanto, as palmeiras é fazermos também, nós tendencialmente temos a pensar sempre no Ocidente como a forma como nós fazemos ciência, a forma como nós pensamos, muito ocidental, mas na verdade não temos que pensar que o papel foi inventado na China,
que só se começou a escrever ou a utilizar uma forma de transportar a letra escrita só a partir desse momento. Portanto, na Índia, no Sri Lanka, utilizavam-se livros de palmeira. Portanto, há umas espécies que têm umas folhas muito grandalhonas, que são cortadas, são secas e dá para escrever. E, portanto, todo o imaginário que nós temos dos tratados escritos na Índia e nesses países foram escritos em folha de palmeira. E daí ser também importante, porque faz parte da história do papel. É menos conhecido, são coisas curiosas. E como é que é a preservação desse tipo de suportes? Muito mais difícil. Nesse caso aí, o que era o trabalho dos copistas, em que durante um tempo tem que ser copiado todo aquele material. Portanto, é muito triste. Fiquei, quando estava a fazer a investigação para o livro, causa-me assim é mesmo tristeza. Acho que é esse o sentimento do que se terá perdido e nós não temos noção do que se perdeu. Porque a folha de palmeira, estamos a falar na Índia, estamos a falar um clima muito úmido, portanto ele tinha que ser também protegido com plantas e óleos, por exemplo, de cedro, que antifúngico, antibacteriano, portanto poderia ser utilizado também, nesse caso aí, o cedro dos Himalaias, não o do Líbano, e teria que ser copiado de X em X tempo, portanto haveria pessoas que tinham que copiar esses livros. Provavelmente muitos se perderam porque não foram copiados. A seguir vem a figueira. Isso é a mesma coisa, mas na América do Sul, não é? Escrevia-se em folhas de figueira. Que eu acho que é fantástico. Os astecas e os maias já utilizavam também um tipo de papel, que é o papel amate. É uma figueira diferente da nossa, não é? Exato. A nossa ficus carica, que também terá sido trazida pelos fenícios, não é uma planta autóctone aqui da nossa região. As pessoas pensam que a figueira é portuguesa. Não é. Não é. A romanceira também não é. A amendoeira também não é. Portanto, há uma série delas que foram importadas e felizmente que trouxeram diversidade, que eu acho que é o que o livro também tenta aqui falar, é um bocadinho acerca da riqueza da biodiversidade e da diversidade no mundo. Em relação às figueiras da América do Sul, há uma série de espécies diferentes e que é utilizada então também a casca e as fibras da casca para fazer um tipo de papel grosseiro, que é o papel amate, e foram esse papel amate, os maias e os astecas escreviam, também pintavam, são chamados códices maias, códices porque na altura em que foram trazidos para cá, quando os espanhóis chegaram à América do Sul e os trouxeram, poucos, porque os outros não sabiam ler, os espanhóis não sabiam ler. Eram pictográficos, ou seja, aquelas dos maias eram imagens, eram toda a memória escrita. Uma espécie de obras de arte, não é? Exato, e estavam dobrados como se fosse um zigue-zague. E fazia lembrar os livros que se já conhecia dos romanos, que eram os códices. E daí ter o nome de códice. Quando é que se começou a perceber a escrita dos aztecas? Foi muito mais tarde? É uma coisa é muito mais tarde, e mesmo assim há algumas que é muito velado. Porque todos os livros que existiam a Inquisição Espanhola eram objetos do demónio e, portanto, muitos foram queimados. Destruídos. E essa memória foi, portanto, o início da biblioclastia, também foi continuada pela Inquisição, em que queimou uma série deles. Portanto, desse tempo aí temos muito poucos exemplares. Mas há duas coisas relacionadas com roupa, não é? Cânhamo e linho. Certo. Portanto, aqui tanto o linho como o cânhamo, que eram utilizados para fazer peças de vestuário, e aí é o conceito de reciclagem. Nós achamos que é uma coisa... O cânhamo tem a ver com o cannabis também. Certo, é a mesma planta. Precisamente a mesma planta, com diferenças na quantidade de substâncias mais alucinogénicas. Exato. Portanto, o cânhamo que é utilizado normalmente substância psicoativa está só nas folhas, certo? Normalmente é nas inflorescências femininas. São plantas que são dioicas, macho e fêmea, em indivíduos diferenciados, e a inflorescência feminina é sobretudo aí que tem os tricomas, são os pelinhos com uma glândula na ponta produtora de substâncias. Pequenas fábricas em milímetros de tamanho. É sobretudo nas inflorescências. As folhas não são muito ativas, a substância na folha. É uma quantidade muito reduzida, sobretudo, e percebendo qual é que é a relação, para afastar herbívoros. Por acaso, o nosso sistema nervoso tem receptores. Os receptores nós também temos substâncias parecidas, que são os endocannabinoides. Exato. Não é? E temos os opiáceos também. Portanto, e por um grande acaso, as plantas produzem uma coisa que se liga aos mesmos receptores que nós já temos nas células para transmitir uma série de mensagens como dor, apetite, uma série de coisas para o interior das células. Precisamente. Portanto, foi um acaso também nós termos esses receptores, porque de outra forma as pessoas consumiriam cannabis e não seria água, não sentiriam nada.
Então, voltando aos livros. Nesse caso aí era porque falava da reciclagem. Portanto, esses panos e trapos, na verdade, o conceito de reciclagem é uma coisa bastante antiga, porque esses tecidos eram moídos em fábricas de papel. Moinhos de papel, Moinhos de papel, e então eram novamente reutilizados. Feita a tal massa... Era como as mós, como as mós, moinhos, exatamente. Esfarelavam ali os trapos todos, não é? E daí ser o papel de pano ou papel de trapo utilizado nessa altura. Portanto, aqueles livros do século XVIII, maioritariamente, eram dessa maneira. Exatamente, certo. Século XVIII, exatamente. Porque depois, no século... Era bom papel, aquilo era um bom papel, mas aí no final foi a transição sobretudo para a madeira, em que química havia problemas com a forma como era feita e a acidificação do papel. Portanto, e no já século XIX começa a aparecer madeira e havia problemas de acidez. Há um problema exatamente de conservação de papel dessa altura, sobretudo por causa causa das primeiras árvores a usar para o papel? O pinheiro, certo. É feito do pinheiro. Portugal foi um dos grandes impulsionadores também da utilização do pinheiro. No século XIX, então. Século XIX, século XIX. Dificuldade aqui é o tipo de árvore, é uma gimnospérmica, o pinheiro, o tipo de fibra. É bom, mas tem qualidades diferentes se for uma angiospermica. E a durabilidade também aí, ok, descobriu-se então que o eucalipto, uma árvore que cresce muito rápido, e que fez então a transição do pinheiro para a pasta de celulose feita pelo eucalipto, que cresce muito rápido. A qualidade das fibras também é superior. O papel é melhor, não é? Exato, a qualidade é melhor. Para a escrita ou para a impressão é muito bom. Claro que atrás de cada passo que nós damos, a ciência, já sabemos, há assim depois uma pegada gigante, e é o problema que eu também falo um bocadinho aí do livro, o problema da gestão dos eucaliptais e da forma como é explorado, não o eucalipto em si, porque é uma espécie, não consigo fazer a distinção entre uma má espécie e uma boa espécie, é uma espécie. Mas que balanço é que fazes então dessa transformação que representou a introdução talvez primeiro do pinheiro e depois do eucalipto em Portugal? Culturalmente é pensarmos, conseguimos produzir uma quantidade de papel brutal a partir do eucalipto, em que a forma como nós escrevemos e guardamos memória aumentou a nossa capacidade de guardar memória. E teve uma grande importância económica no nosso país. Exatamente, também. E nós às vezes pensamos só no eucalipto. Tem uma grande importância. Porque nós temos um consumo brutal de papel. E quando falo em papel de eucalipto, da pasta de papel, não é o papel do livro. É o cartão, são as aparas, é a maior parte do uso de papel hoje em dia não é para livros, não, pois é, certo. É para embrulhos. Certo. E para cartão, sobretudo. Cartão, embrulho, no fundo, embalagens. As pessoas quando vão às compras e pensam, vou comprar aqui também tudo embrulhado em papel. E até é apresentado como uma alternativa ecológica de embalagem. Exato. É ecológico ou não, temos que sermos conscientes daquilo que estamos a comprar. Face ao plástico, não é? Face ao plástico, quantidade de poluentes, mas não há, na minha opinião, não há uma coisa completamente verde, claro, sem ser a natureza. Existe sempre influência. Se nós alteramos alguma coisa, já vamos ter uma pegada. O consumo de água do papel, podemos falar do linho também, ou do algodão. As pessoas não querem utilizar fibras sintéticas na roupa e preferem utilizar uma fibra natural. Está tudo certo, mas o consumo de água que está por detrás da plantação de algodão, os inseticidas que são utilizados, os campos monoculturais de algodão, a utilização do solo, o esgotamento do solo, utilização de adubos que altera completamente os componentes físicos, químicos e biológicos. De certa forma, até uma fibra sintética poderá ter menos impacto. Poderá ter muito, exato, e é importante que em todas estas questões que envolvam as questões do verde, é mesmo importante que as pessoas tenham consciência do que é que estão a utilizar, para se calhar aquilo que estão a fazer não é assim. O papel, em relação ao plástico, poderá ter algumas vantagens. Mas do ponto de vista dos livros, eu continuo a dizer que é preferível ter livros em papel do que digitais. Eu prefiro, porque, e está provado, desde há não sei quantos anos, há séculos, que duram. Os livros digitais, certo, não sei quanto é que vão durar, nem precisam como é que vão durar. Especiais para se ler, para nós ainda somos, eu pelo menos sou do tempo em que já utilizei disquetes, os VHS, os CDs, e as pessoas... Onde é que está isso? Essa informação está onde? Já temos leitores para isso, podemos ter um VHS lá em casa, mas temos que procurar um leitor para... Um leitor de VHS que funciona. O papel agora é esta coisa incrível que está há milénios e que nos está sempre
presente e, portanto... E é fácil de manejar um livro, certo, é fácil de transportar também. É fácil de transportar, é fácil de dar a alguém, continua a ser um objeto muito conveniente, de design. não é? precisa Muito de ligar a eletricidade. Mas já agora, voltando à questão do eucalipto, qual é a tua visão para a questão do eucalipto em Portugal, que tem uma importância económica, por outro lado também tem outras implicações, como... Eu acho que é chamar as coisas pelos nomes. Estarmos a chamar um eucaliptal uma floresta, por exemplo, não é de todo. Portanto, é uma monocultura. É uma monocultura e é assumir essa monocultura. Portanto, aqui, e mais uma vez, eu acho que são questões políticas e a política, as pessoas dizem, eu não ligo a política. Não, a política é mesmo importante para o nosso dia-a-dia. E é fundamental que Portugal pense politicamente acerca do seu futuro e das opções que está a tomar. Portanto, nós não podemos pensar só economicamente, e neste crescimento económico nós, até agora foi-nos prometido que o crescimento económico ia ser muito bom para toda a gente. Ainda estou para ver o que é bom, porque as guerras continuam a existir, as dificuldades do dia-a-dia cá em Portugal continuam a existir, as diferenças salariais continuam a existir, as diferenças culturais e sociais continuam a existir. Portanto, toda esta promessa da economia que cresce e que vai dar alguma coisa, tenho as minhas dúvidas. Sou um bocadinho cético em relação a isso. Mas o que é facto é que nós temos que pensar, dentro do nosso território, que não é assim tão grande, não é comportável que nós tenhamos tanta área de eucalipto. Nós somos um dos grandes produtores de eucalipto. Mas não somos... O Brasil é uma coisa assim, à escala do Brasil. Não é do Brasil o eucalipto, mas caiu lá muito bem. Da Argentina também. A Índia também é um produtor. E mesmo assim, com o consumo de papel que nós temos e aquilo que nós produzimos, nós... importamos ainda pasta de papel. Portanto, e madeira. Exato, portanto, nós temos ainda nós não conseguimos produzir tudo aquilo que consumimos. Portanto, é mesmo importante, em termos políticos, não sei qual é que será, haverá gente académica que trata esse número, mas vamos imaginar por cada metro de eucalipto quantos quilómetros de árvores autóctones é que eu tinha que plantar. Estou a fazer essa escala para fazer. É mesmo importante nós continuarmos a replantar e substituir e fazer uma produção à fazer uma escala. Gestão integrada. Eu acho que todo o problema dos eucaliptos, as pessoas trazem sempre este problema do eucalipto porque é um problema que envolve mortes. Há pessoas que morreram nos incêndios. Sim, há animais que morreram. Não está aprovado que seja apenas do eucalipto. Certo. Mas a ideia que as pessoas fazem é uma relação direta entre o eucalipto Isso é que às vezes eu fico preocupado, eu sou alentejano, os olivais do Alentejo. Monoculturas também. Mas aí as árvores estão mais afastadas umas das outras. Mas não o problema é ser uma monocultura e em termos naturais e de biodiversidade é um desastre total. E é um consumo de água que no Alentejo... É o alqueva agora para fornecer essa água. A acácia, por exemplo, também. É porque o facto do eucalipto estar relacionado com uma coisa mais mediática e com mortes, de facto, de pessoas e de animais, um olival não mas há em notícia. Grande medida, essa, vamos chamar a percepção, que está a palavra na moda, é falsa atribuir a uma árvore a responsabilidade pelos fogos. Completamente. Por isso eu no livro digo mesmo, adoro eucaliptos. Mas grande parte das árvores que nós temos no nosso país, na nossa paisagem, são monoculturas, seja eucaliptos, pinheiros. Que é esta gestão, exatamente, que é uma gestão onde é que que se não pode ver, onde é que se pode ver ou vivenciar uma floresta verdadeira, com toda a sua biodiversidade? É raríssimo. Mesmo cá em Portugal eu tenho ideia que cá em Portugal não existirá. Tínhamos a Lauri Silva na Madeira, que é um tipo de floresta ancestral. Certo. Vamos dizer que está intocada nos Açores e na Madeira. Impossível. Já está muito tocada. Temos espécies de aves, por exemplo, que são zonas delimitadas. São bolsas muito pequenininhas. São bolsas muito pequenininhas. Mesmo na Europa, talvez haja uma ou outra floresta na Polónia, que são aquelas florestas... Não é só aqui, não é só em Portugal, em todo lado. Certo. A natureza foi totalmente transformada de várias maneiras. E nós somos o animal que altera a paisagem. Claro. Nós temos uma pegada importante. E o que é facto é que já temos alguns séculos disto, é pensar na forma como fazemos a gestão. E é mesmo uma opção política, é mesmo... Ivo, estamos a acabar. Certo. E eu queria chamar a atenção para um aspecto deste livro que eu acho que é um dos grandes atrativos do livro, que é o facto do livro falar de livros não apenas do ponto de vista botânico, o suporte, mas falar do conteúdo dos livros. Por outras palavras,
dos livros, incluindo não só de ciências, mas como de literatura, que falam das plantas. Então, a pessoa, a propósito da bétula, vai buscar o Dostoiévski, Tolstói, porque as bétulas existem lá na Rússia. A propósito do eucalipto, também tem aqui autores de vários sítios que falam do odor do eucalipto, odor, portugueses, australianos. A do pinheiro vai falar dos autores que falam do pinheiro, da figueira, é interminável, quer dizer, isso, os papiros, tudo. Epá, como é que conseguiste apanhar tantas referências da literatura, não é? Ficção, em grande medida, sobre plantas. Andaste aí, isso que foi com recurso a algum, sei lá, como é que a pessoa vai fazer isso? À internet, com certeza, a procurar. Sem inteligência artificial, ainda que o Google, o motor de pesquisa, já seja uma forma de inteligência artificial. Claro, sim. Porque me vai selecionar. Sim. Então, tive dois métodos. Vamos dizer assim. Conta o segredo da então, manufatura do livro. É porque já que estava a falar das plantas num livro, fui procurar literatura em que falavam das mesmas plantas. Mas procura-se como vai-se à biblioteca. Então, primeiro é as minhas leituras. Gosto muito de ler e, portanto, é pensar naquilo que eu já li, onde é que me lembro. E lembra-se onde é que havia árvores? Alguns deles tive que ler novamente. Qual é que é a passagem. À procura de figueiras e pinheiros ali. De forma fácil também. Que é, aparece muito, não é? Aparece muito na literatura. Muito. E mesmo bíblica. É para descrever o ambiente, não é? E mesmo como simbólicos, em termos simbólicos, as plantas, nós utilizamos nomes, mas tem um simbolismo brutal. A figueira aparece N vezes referida na Bíblia, e depois há esses livros que são mais icónicos e que ajudam a disseminar as tamareiras também, que é uma palmeira, a romã também, os cedros. Portanto, há uma série delas que aparecem referenciadas. Aqui, facilidades. Se tivermos um PDF de um livro, procuramos num PDF palavras e dá-nos onde é certo. Que é. Consigo, é neste capítulo aqui, então eu tento ler um capítulo atrás, um capítulo à frente, para ver qual é que é o enquadramento para poder utilizar. Esta é uma da forma em que o fiz. Outra forma foi, portanto tenho três na verdade, outra foi a leitura própria daquilo que já tinha lido, e outra foi pedir aos meus amigos mais próximos, digam-me 3 livros que gostem, que seja uma coisa próxima de vocês. Pouco importa. É uma sondagem, uma sondagem da opinião. Exato, por isso é que agradeço a tanta gente aqui no início. Foram pessoas que me deram pelo menos 3 livros e que eu pude procurar, portanto foi 1 ano e meio de muita leitura, de surpresa. Ia escrevendo ao mesmo tempo e ia acrescentando sempre que encontrava alguma coisa. Ok, está aqui uma coisa boa para ir. Portanto foi sendo escrito e lido ao mesmo tempo. E para fechar, na escrita deste livro há algum objeto, ou algum parque, ou jardim, ou algum livro de uma biblioteca que tenhas descoberto a escrever este livro que te fascinou e que queiras partilhar connosco? Novas leituras. Novas leituras, ou uma planta que não sabias que existia num sítio? Uma planta, por exemplo, uma que eu não fazia ideia, é uma palmeira, que faço referência aqui, que é a palmeira andante. Que é uma palmeira que ao longo do seu espique tem várias raízes adventícias, não é comum, portanto costumam estar debaixo da terra, e ela tem aéreas, ou seja, parece que está com uns pezinhos a andar, e isso faz com que ela tenha uma maior sustentabilidade na base, porque ela vive dentro de florestas mais densas, e então ela consegue se inclinar para procurar zonas de luz em que a base, em vez de ter o seu crescimento está mais ancorada, é isso? Está ancorada, exatamente. Mas como é que ela caminha? Ela não sai do Não caminha. É o problema dos nomes comuns. Parece que anda porque essas raízes parece que estão a fazer andar, mas não anda. Eu estava a ver. As plantas andam, mas é ao longo das gerações. As plantas andam com as sementes. Exato. É muito curioso que algumas sementes parece que têm uma espécie de umas folhas para poder voar. A própria evolução favoreceu, digamos, aquelas sementes que tinham meios de capacidade de e outras também percebendo que os animais têm pelo, têm uns ganchos e o animal leva. Exato, o velcro. Tem algumas que são dispersadas pelos animais passando pelo sistema digestivo. Exatamente, e portanto aí já está também adubado, quando sai já está preparado. O velcro foi descoberto numa planta, exatamente, não é? Uma coisa famosa, não é? Muito bem. Ivo, foi um enorme prazer, muito obrigado. Obrigado, Bill. E até ao próximo, Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.